paz, amados. Boa noite a todos. Que realmente a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, possa estar em nossos corações. É muito bom estar reunidos com vocês. Muito diferente, né? Porque na verdade nós gostaríamos de estar reunidos também fisicamente. Mas nós sabemos que nós estamos reunidos em espírito. E porque estamos emanados num único objetivo, que é louvar e glorificar o Senhor. Queridos, sabemos que nós temos passado dias difíceis, os dias não têm sido fáceis, mas o nosso maior socorro, ele realmente vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que tem o domínio sobre todas as coisas. E nessa noite nós nos reunimos mais uma vez de uma forma muito especial, cada uma na sua casa, nós esperamos que cada um com a sua família. Esse, na verdade, é um objetivo maior do Senhor, nos reunirmos dentro das nossas casas. Tempo esse precioso que nós precisamos valorizar. A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. E esse tempo realmente ele precisa estar sendo repensado. Queridos, nessa noite eu gostaria de meditar um pouquinho na palavra do Senhor sobre o grande desafio que nós vivemos nesse tempo, que é viver realmente aquilo que nós temos aprendidos da parte do Senhor, que é sobre a fé. Eu gostaria que os amados abrissem a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Não vou fazer a leitura de todo o texto, fica como tarefa de casa para os irmãos lerem depois. Mas eu gostaria de mencionar uma parte do texto para a gente se situar historicamente dentro do contexto. Um momento muito marcante da história né, de Moisés, aonde, juntamente com o seu povo, parte do seu povo, na grande ansiedade de chegar à terra prometida, parte do povo, não, na verdade, o que movia aquele povo naquele momento era a certeza que havia uma terra prometida. Essa certeza também tem que existir no nosso coração, que existe uma terra prometida. E esse povo ouvia falar de uma terra que emanava leite e mel. Eles ouviam, e eles sonhavam, e eles profetizavam sobre essa terra. E Moisés, ele manda 12 espias para a terra prometida, para ver realmente como que era essa terra. E lá no livro de Números, que vai descrever parte dessa passagem, em Números, no versículo 13, a palavra do Senhor diz: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Queridos, vamos dar uma paradinha aqui nesse texto. O povo todo ansioso por essa terra prometida. 12 homens foram escolhidos para ir até aquela terra e verificar realmente como era essa terra. Na verdade, Moisés já foi sábio. Ao invés de ir com o povo, ele falou: não, vou mandar 12 para poder verificar como que é essa realidade. E aí vem a notícia. 12 que foram e trouxeram notícias. Só que desses 12, 10 voltaram totalmente desanimados. Por quê? Porque eles constataram que nessa terra, também, lá no versículo 33, vai dizer: também vimos ali gigantes, e eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e éramos como nos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Queridos, eles viram leite e mel, eles viram realmente que haviam uvas enormes, havia um alimento naquela terra, era realmente uma terra próspera, porém haviam grandes gigantes enormes, que eles se sentiram como gafanhotos diante do tamanho daqueles gigantes. Mas é interessante que nós vamos ver na palavra que entre esses 12 espias haviam 2, que era Josué e Caleb. E Josué, ele vai dizer lá no capítulo 14, versículo 8: Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Queridos, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver
que esses 10 espias, eles trouxeram muitas notícias. Interessante que muitas notícias nós ouvimos o tempo inteiro. Quando você liga a sua televisão, quando você vê o jornal, quando você vê o WhatsApp, quando você vê o Face, quando você vê as redes sociais de uma forma geral, as notícias têm chegado. E as notícias têm chegado, olha, o gigante é grande. O gigante é enorme. Milhares estão morrendo em tal lugar, muitos estão sendo internados em tal lugar, ele já está em tal lugar. As notícias, elas são devastadoras. E é interessante que essa mesma realidade esse povo viveu também nesse momento da história. E é interessante que nós vamos tirar algumas grandes lições desses 10 espias que voltaram e que disseminaram entre o povo alguns sentimentos que realmente marcaram e têm marcado a nossa época. Um dos sentimentos que nós temos visto o povo de Deus vivendo neste momento é exatamente a murmuração. As notícias têm levado o povo de Deus à murmuração. Em Números capítulo 14, versículo 2, vai falar exatamente sobre isso. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Queridos, nós vemos que a murmuração, ela entra muito fácil no nosso coração. Muitas vezes nós vivemos exatamente como esse povo. Esse povo que saiu do Egito. Mas, queridos, quando eles saíram do Egito, eles viram as maravilhas que Deus fez na saída do Egito. Eles viram as pragas do Egito. Eles viram o mover de Deus. Mais do que isso, eles viram, num momento, o coração de o coração de Faraó ser amolecido, permitindo que o povo saísse do Egito. Só que logo depois, veio mais uma vez um outro momento, aonde o despertar de Faraó para aquela realidade social. Quem é que iria trabalhar? Naquele momento, diante daquele povo todo que estava saindo do Egito, quem é que ia trabalhar? Como que ia ter alimento para aquele povo que estava ali naquela terra? Como que eles iam sobreviver sem aquela grande multidão que não estavam trabalhando naquele momento? Interessante que parece que nós estamos nos reportando a parte dessa realidade. E muito facilmente, povo de Deus, que somos nós, começamos a murmurar diante dessa situação que nós estamos vendo. E muitas vezes, queridos, muitos até desdém de Deus. Muitos desacreditam totalmente de Deus, sendo que Deus, Ele tem dito que dias difíceis viriam. Ele tem dito que nós precisamos, nos alimentarmos mais e mais todo dia. Deus tem trazido à nossa memória exatamente aquela menção de que precisamos ser como cactos, que no momento que está tudo muito bom, nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Precisamos nos alimentar, sobretudo, da palavra do Senhor. Porque os dias difíceis viriam, os dias difíceis virão, talvez muito mais difíceis do que aqueles que nós estamos vivendo. E o povo, muito claramente, começaram a murmurar, inclusive dizendo, era muito melhor quando nós vivíamos no Egito. Quantas vezes nós estamos diante de Deus, e quantas vezes quando a dificuldade vem, muitos murmuram e dizem, ora, era melhor quando nós não tínhamos. Era melhor quando nós não tínhamos o Senhor na nossa vida, porque nós acreditávamos que não teríamos problema. Mas veja bem, nós fizemos uma realidade que o problema não é só teu, o problema não é só meu. Nós temos sido chamados à atenção de que o mundo padece, o mundo tem sofrido por essa grande epidemia. Em um momento todos nos voltamos para uma mesma realidade. E aí nós vamos ver essa murmuração. E ao invés de se voltar para Deus, começaram a murmurar. Ao invés de se voltar para Deus, começaram a viver um espírito de ingratidão. Queridos, sobretudo nós temos ainda liberdade, se estamos dentro das nossas casas, nós ainda temos liberdade dentro das nossas casas. Quando nós nos lembramos que mesmo hoje, 2020, existem pessoas em localidades do mundo que se reúnem ainda escondidos para falar com Deus. Nós ainda podemos usar as redes sociais para falar com você, mesmo dentro da tua casa.
e para falar com o Espírito Santo de Deus, nós temos a liberdade. Nós ainda temos liberdade, precisamos usufruir, precisamos ser gratos por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Olha a sua volta, queridos. Quantas bênçãos você tem para agradecer? Quantas são as bênçãos que Ele tem derramado sobre a tua vida, sobre a tua família? Se fizer uma lista das bênçãos que Ele tem derramado e daquilo que está faltando, queridos, com certeza a lista do que nós temos de bênção, ela tem sido muito maior. Mas uma situação que eles foram viver e que muitas vezes nós temos visto cristãos vivendo, eles foram e hoje nós temos sido induzidos, sendo induzidos à rebeldia contra Deus. Muitos têm se rebeliado contra Deus, têm se voltado contra Deus. E esse é um momento onde precisamos nos voltar a favor dele, buscando a graça dele, buscando nos alimentarmos dele. Amém, queridos? E a rebeldia é algo que entristece o coração de Deus. E nós também temos sido induzidos ao medo do inimigo. Vivemos um momento onde o pânico, o medo, tem tomado a vida de pessoas. Muitas vezes movidas pela situação que tem dado ouvido. Nós ouvimos o tempo inteiro situações, relatórios negativos. Mas nós precisamos olhar os relatórios positivos. Olha para a tua família. Olha para quem está do teu lado. Deus tem preservado. Deus tem preservado os nossos dias. Deus tem nos dado oportunidades. Queridos, o medo, ele tem tomado posse do mundo. Ele tem tomado conta do mundo. Existem pessoas com síndrome do pânico. E é interessante que existem pessoas que esse medo tem tomado conta de tal forma que é possível muitos deles entrarem em um estado de calamidade, onde muitos podem ter um AVC, pode ter outros problemas cardíacos gravíssimos. Queridos, nós precisamos buscar a nossa segurança no Senhor. Nós vamos ver que Josué e Caleb, ele não olha com o olhar dos 10 espias. Ao contrário, eles ousaram crer nas promessas do Senhor. Amém, queridos? Eles ousaram crer nas promessas. E eles vão profetizar e vão dizer, olha, o gigante é grande, mas o nosso Deus é maior. Os relatórios são grandes, vão aumentando cada dia. Mas as promessas que o Senhor tem para mim e para a tua vida, elas são muito maiores. E nós vamos ver que, queridos, neste momento, nós precisamos lembrar que Deus quer nos levar, diante do relatório de Josué e Caleb, a um quebrantamento maior. Ele quer nos levar a uma busca maior do Senhor. Você tem feito isso? Talvez você tenha ido para o trabalho, talvez não, mas se está no aconchego da tua casa, quanto tempo você tem dedicado a ler a palavra do Senhor? Nós colocamos um desafio para a igreja de lermos durante o mês, esse mês de abril, o livro de Provérbios. Você leu Provérbios 1, Provérbios 2? Que bom, parabéns. Com certeza tem falado grandemente ao teu coração. Porque da mesma forma que esse texto fala, no livro de Provérbios, capítulo 1, capítulo 2, ele vai falar, Deus é aquele que vai nos levar à vitória. Sobretudo quando nós caminhamos com Ele. Mas, queridos, aqueles que se voltam contra Deus, infelizmente, eles padecerão. E a palavra do Senhor, diante da certeza de Caleb e de Josué, que havia uma terra próspera, Ele vai fazer com que nós possamos nos voltar às promessas infalíveis da palavra do Senhor. Queridos, e das promessas do Senhor. Em Número, capítulo 14, versículo 7, vai nos trazer essa certeza. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Queridos, a palavra também vai nos lembrar que nós precisamos buscar as estratégias do Senhor para essa vitória. Em Números 14, 8 diz, se o Senhor se agradar de nós, as tuas atitudes, as minhas atitudes, têm sido agradável ao Senhor? Se o Senhor é conosco, não os temais. Números 14, 9 vai dizer. Olha só, vou repetir.
o Senhor é conosco. Não os temereis. Não os temais. Diante de todas as notícias que temos, nós temos que ficar com a certeza que Deus, Ele é maior. Não há vitória no arraial de Deus enquanto não houver enquanto houver no nosso meio a erva daninha da rebeldia. Nesses momentos difíceis que temos passado, temos que tomar muito cuidado com o espírito de incredulidade, espírito de rebeldia, espírito de murmuração. E ao contrário disso, precisamos buscar a face do Senhor, na certeza que Ele zela para cumprir as suas promessas. Queridos, Deus, Ele quer nos fazer agir como águias e não como gafanhotos. E aqueles 10 espias se sentiram como gafanhotos. E eu gostaria de pensar com você. Você tem se pensado como um gafanhoto diante de tudo isso que nós temos vivido? Ou você tem sido como uma águia, profetizando as bênçãos, vendo que você está no momento agora realmente para transformar o seu bico, as suas asas, as suas unhas, para que você possa ficar muito mais forte, muito mais alicerçado, sobretudo na certeza de que Deus é um Deus de promessa, é um Deus que zela para cumprir a sua promessa com o seu povo. Queridos, eu gostaria de chamar você nessa noite a ter a certeza de que todas as notícias que têm chegado até nós, elas já chegaram ao povo de Israel através dos 10 espias. E eles contagiaram aquela multidão. Contagiaram de forma que eles se tornaram murmuradores. Tanto, queridos, que a maioria deles não entraram na terra prometida. Pouquíssimos entraram na terra prometida e usufruíram daquela que era a promessa do Senhor. E você? Você tem ficado com o quê? Com as más notícias? Com os péssimos relatórios? Ou você tem ficado com a promessa do Senhor, que foi determinada através da palavra dele, e que Caleb vai nos lembrar quando ele vai nos dizer exatamente, se nós ficarmos com a palavra, nós vamos ter a vitória. A vitória, ela não provém da nossa força, mas da presença do Senhor para conosco. Amém, queridos? Fique com essa palavra de vitória. Eu gostaria de desafiar você para não ficar com o relatório dos espias, mas para ficar com as promessas que o Senhor tem para a tua vida e para a vida do teu lar. Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te glorificamos, ó Pai, porque estamos diante de um Deus vivo, onisciente, onipresente, conhecedor de todas as coisas. O Senhor é onisciente, onipresente. Da mesma forma que o Senhor se encontra aqui, o Senhor se encontra também no lar de cada família reunida nessa noite. De cada família reunida no mundo, ó Pai. Em favor do Teu nome, buscando a direção, buscando o aconchego, buscando a paz que excede todo o entendimento. Deus, que nós possamos ser fortalecidos nesse momento de dificuldade, profetizando que a terra prometida ela é real. Nós temos uma terra da promessa. Nós temos dias de vitórias que o Senhor tem nos prometido. Pai, sede com cada um. Sede com cada família. Fortaleça, Senhor, a unidade no seio da família. Quebre os grilhões. Quebre, Senhor, o espírito de divisão, de contenda. Que haja harmonia. Que haja paz, que excede todo entendimento. Deus de poder e nos fortaleça a te buscar. Nos fortaleça na nossa fé. Fortaleça, Senhor, na certeza que o Senhor é um Deus que zela para cumprir tudo aquilo que tem prometido para as nossas vidas. Nós pedimos ao Pai cura. Cura de alma, cura do físico, cura do espírito, ó Pai. Manifesta da tua bênção e da tua graça. Senhor, nós colocamos as autoridades brasileiras, as autoridades do mundo todo. Dai uma unção de sabedoria para administrar, ó Deus, tudo aquilo que tem sido colocado nas mãos de cada um deles. E sossega os corações aflitos. Nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Fique com essa paz, a paz que excede todo o entendimento. Amém? Um abraço no teu coração. Deus abençoe grandemente.